Olá, sétimo ano. A aula de hoje é sobre poliedros e não poliedros. Poliedros, temos aqui a definição. O que significa a palavra poliedros? Poli significa muitos, edros, lados ou faces. Poliedros, muitos, lados ou faces. Os poliedros, ele se divide em prisma e pirâmide. Temos aqui o prisma, ele tem duas bases. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o exemplo de dois prismas. Para você identificar esses prismas e dizer o nome de cada um deles, você vai observar as bases. Observando aqui o primeiro prisma, eu tenho aqui a base aqui embaixo e tem outra base aqui em cima. Então, como se chama esse prisma? Você vai contar quantos segmentos tem na base. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. A mesma coisa aqui nessa base em cima, ó. 1 segmento, 2, 3 e 4. Se cada base aqui eu tenho 4 segmentos, esse prisma é chamado de prisma quadrangular, certo? Então, observa as duas bases. Cada base tem 4 segmentos. Se tem 4 segmentos, ele é chamado de prisma quadrangular. Ou prisma de base quadrada. Temos agora outro exemplo de prisma. Vamos observar as bases desse prisma. Então, aqui nessas duas bases, nós temos um segmento, 2, 3, 4 e 5. Se eu tenho 5 segmentos aqui na base, ele é chamado de prisma pentagonal. Observando essa base aqui em cima, eu tenho um segmento, 2, 3, 4 e 5. Então, se nesse prisma essas duas bases têm 5 segmentos, esse prisma é chamado de prisma pentagonal. E se eu tivesse aqui na base 6 segmentos, seria prisma de base hexagonal. Se fosse 7 segmentos, seria prisma de base heptagonal. Então, de acordo com a quantidade de segmentos que tem a base do prisma, ele recebe um nome específico. Aqui nós temos pirâmide. Pirâmide só tem uma base e um vértice em comum. Para você identificar uma pirâmide, você vai observar a sua base. Então, é bem parecido com o prisma. Então, essa base dessa pirâmide tem 1, 2, 3, 4 segmentos. Então, essa pirâmide é chamada de quê? Pirâmide de base quadrangular ou pirâmide de base quadrada. Aqui nós temos outro exemplo de pirâmide. Lembrando que ela só tem aqui um vértice. Esse vértice é chamado de vértice que está em comum. Então, essa base tem 1, 2, 3, 4 e 5. Se essa base só tem 5 segmentos, então ela é chamada de quê? Pirâmide de base pentagonal. Lembrando que o prisma, ele tem duas bases. A
pirâmide só tem uma base. Para identificar o nome de cada um, tanto do prisma quanto da pirâmide, você vai contar quantos segmentos tem a base. Aqui nós temos os não poliedros. E o que é um não poliedros? Não poliedros são polígonos, são conhecidos também como polígonos arredondados. Então aqui eu tenho um exemplo de 3 poliedros. Aqui eu tenho um cone, eu tenho um cilindro e tenho uma esfera. Então, os não poliedros, a característica deles é que eles têm pelo menos uma superfície arredondada. Então, aqui o cone tem a superfície aqui embaixo arredondada. Então, esse cone, ele é classificado como não poliedro. O prisma tem 2 partes aqui, ó, 2 superfícies arredondadas. Se tem 2 superfícies arredondadas, ele é um cilindro e também ele é classificado como não poliedro. A esfera, ela é totalmente arredondada. Se ela é totalmente arredondada, ela é uma esfera e também é classificado como não poliedro. Então, vou colocar aqui o nome de cada um. Então, aqui nós temos um cone, aqui nós temos um cilindro e aqui nós temos uma esfera. Então, aqui nós temos aqui alguns objetos que representam os não poliedros e os poliedros. Aqui nós temos essa lata. Essa lata, observa que a parte de cima e a parte de baixo são arredondadas. As 2 superfícies são arredondadas. Então, essa lata representa um cilindro. Temos também essa outra lata, que tem aqui a parte de cima arredondada, essa parte também de baixo. Então, essa lata também representa um cilindro. Temos aqui, ó, um cone. Observa que o cone, essa parte aqui de baixo, ela tem um formato arredondado. Então, ela só tem essa superfície que é arredondada. Então, o cone também é um não poliedro. Temos a bola. A bola é um objeto que representa melhor uma esfera. Então, observa que ela é totalmente arredondada. Então, a lata, a bola e o cone são alguns exemplos de não poliedro. Aqui nós temos essa caixa. Então, aqui nós temos, essa caixa representa um paralelepípedo. Então, aqui nós temos as faces, parte de cima, essa parte aqui de baixo, aqui nas laterais. Cada pontinho desse representa um vértice. Cada linha dessa representa as arestas. Então, essa caixa representa também um paralelepípedo. Para você calcular o volume do paralelepípedo, você vai multiplicar comprimento vezes largura e vezes altura. Temos aqui um dado. Esse dado representa um cubo. Então, esse cubo aqui tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada lado desse representa uma face. Cada pontinho desse aqui, ó, representa um vértice. Então, esse cubo tem 6 faces, temos 8 vértices. Cada linha dessa representa as arestas. Então, esse cubo tem 6 faces,
Tem 8 vértices e tem 12 arestas. Eu espero que vocês tenham compreendido o que são poliedros e o que são não poliedros, né? E no livro de vocês, na página 102, temos figuras geométricas espaciais, né? E aqui, nas páginas seguintes, na página 104, façam uma leitura também na página 105 e resolva as atividades da página 106 e 107. Leia cada questão, veja o que realmente o livro está pedindo para vocês resolverem. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me procurem que eu ajudarei vocês. Bons estudos e muito obrigada.